Bom, agora deixa eu trazer uma notícia em destaque no nosso site, manchete da coluna No Ponto. Ministro Alexandre de Moraes vê periculosidade social em presa do 8 de janeiro que manchou estátua com batom. Numa nota enviada à coluna, a defesa de Débora Santos manifestou profunda indignação. Disse ainda que a cabeleireira enfrenta a dor da separação dos filhos e o pesar de um sistema desprovido de empatia. Bom, Silvio, só para a gente ressaltar o terceiro pedido de soltura aí protocolado pela defesa da Débora, que o ministro Alexandre de Moraes rejeita. Ela está presa desde março do ano passado e, no entanto, a denúncia só ocorreu no início de julho deste ano. Quase um ano depois em que ela ficou presa, a Procuradoria-Geral da República então ofertou a denúncia. Agora ela segue terceiro pedido rejeitado aí pelo ministro Moraes. O problema em relação à Débora do interior de São Paulo, não é isso? É que ela escreveu Perdeu uma Mané, né, na estátua. Esse é o ponto. Se ela tivesse escrito qualquer outra coisa, talvez já estaria solta. Mas ela usou uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso. E isso custa muito caro. Isso doeu na alma do ministro Luiz Roberto Barroso. E o espírito de corpo, volto aqui ao meu comentário anterior, pesa nessa hora. É mais forte. Então ela merece a punição máxima, exemplar. Como assim essa senhora ousou, ainda que com um batom, saiu com sabão no dia seguinte, talvez um esfregão, como assim essa senhora ousou enfrentar um ministro do Supremo Tribunal Federal? Então esse é o crime dela. As fotos que vocês acompanham aí, dos filhos, esqueçam os filhos que estão crescendo sem a presença da mãe. Os transtornos que as crianças podem estar passando na idade escolar, para dormir, no dia do aniversário sem a presença da mãe, no dia das mães, no Natal. Aliás, temos mais datas chegando. Esqueçam tudo isso. Ela ousou enfrentar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso, na democracia relativa brasileira, é proibido. Olha, eu não vou me alongar, Paula, porque a gente acaba se repetindo, mas é necessário às vezes. O que o Brasil está vivendo é a sua hora mais escura dentro da história do judiciário. Esses ministros que estão lá serão cobrados pela história. Eles serão cobrados pelo tempo. E eu não sei se hoje eles dormem bem, se eles colocam a cabeça no travesseiro e dormem bem, lembrando que da corte que eles participam, ou das cortes superiores de Brasília, já foram libertados integrantes de facções criminosas, estupradores, homicidas, sequestradores, traficantes de drogas. Eu não sei se eles dormem bem mantendo essa mulher presa com essas crianças do lado de fora, esperando a mãe chegar em casa. Mas a história vai cobrar. Pode ter certeza. Se não a história, se não a justiça brasileira, porque nós estamos num momento no Brasil onde primeiro a sentença chega antes do direito. A sentença chega antes até do próprio julgamento. Mas alguém está vendo. Pode ter certeza que em algum lugar alguém está vendo e essa hora vai chegar. Bom, Pioto, a Débora, que é cabeleireira, 38 anos, é mãe de duas crianças, uma de 6 e uma de 9 anos. Deixa eu só aqui trazer um trecho da decisão do ministro que rejeitou pela terceira vez a soltura da Débora. Aspas. Não merece prosperar o pleito pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas à ré, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Fecho aspas aí para a decisão do ministro Moraes. Que veio atrasada, né? Bem atrasada. Dio Santo, onde é que está fundamentada, ou estão fundamentadas todas essas acusações do Procurador-Geral da República? Até porque, do ponto de vista técnico, antes de eu ir para um outro ponto aqui, periculosidade social no direito é um conceito muito amplo e isso abre espaço para o arbítrio. O juiz pode julgar qualquer coisa. Até porque, e vale sempre lembrar, ela não tem foro adequado. Esse Supremo da recivilização do ministro Barroso, que ele disse, é o que agora você dá foro privilegiado para a vítima. Como o Supremo, em tese, é vítima desse protesto, ele acha então que todo mundo que fez tem que ser julgado no Supremo. É uma excrescência, um absurdo, mas a gente está falando isso há muito tempo, muita gente também está falando isso, até quem não falava começou a perceber o abuso. Mas nós temos aí os prerrogativas, essas coisas todas que ficam passando pano e deixa para lá as escolas de direito que não se manifestam, a começar da escola da Universidade de São Paulo, aqui no Lago do São Francisco, que para eles agora não há necessidade de uma carta em defesa do Estado Democrático de Direito, exclamação, 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 agora não há. Mas voltando só ao ponto, prisão é exceção. A regra é a liberdade, mas esse é o entendimento do garantismo judicial que o Supremo se impôs, ou assumiu, para libertar um monte de corrupto. Quer mal maior à sociedade do que a corrupção? Eu tenho mulheres, por exemplo, com crianças nessa idade, até 12 anos, traficantes de droga, que eles não veem periculosidade social. Quer problema maior para a sociedade do que tráfico de droga? Não, mas para isso o Supremo acha que não pode ter a prisão domiciliar.
para esta moça que não tem antecedente criminal, nenhum antecedente criminal, é que, parafraseando aqui o Silvio, escreveu a frase na Estátua da Justiça, que já também não teve nenhum problema, limpou já, mas foi a frase cuja autoria é do ministro Barroso. Ou seja, o Supremo trata os casos com uma visão, às vezes, pessoal demais, e o juiz não deveria ter essa visão. O que nós estamos vendo é o que se chama do conceito de lawfare. Lawfare é usar o direito como arma. As ditaduras hoje no mundo estão sendo construídas com lawfare, porque aquela imagem grotesca do militar com uma arma apontada para o civil, como eram os golpes até outro dia, não tirou isso aí. Agora você faz uma defesa da democracia e usa o direito, mesmo não aplicando o direito, nem garantindo os valores que estão na Constituição, e diz assim, mas é em defesa da democracia. Esses incivilizados merecem qualquer punição. Eu tenho uma parte da sociedade brasileira que passa a pano para o Supremo Tribunal Federal e aprova o Supremo Tribunal Federal, todos os abusos que se vê hoje vindos do Supremo Tribunal Federal, inclusive de não respeitar a questão do foro adequado e tudo mais, não respeitar a liberdade de expressão, a Constituição, porque está batendo, está encarcerando um outro lado político. Isso não é democracia. E o ministro fica ofendido, eles ficam ofendidos com isso porque eles não são políticos. Porque um político vai ouvir muitas dessas coisas, mas não tem poder para mandar prender alguém só porque foi criticado. O ministro Supremo é político em algum momento e na hora de punir ele é juiz. Não pode, não deveria. Mas a gente está vendo o caso dessa moça que é das coisas mais absurdas que se tem. O Silvio já explicou aqui, não vou me estender mais, mas nós estamos hoje nesse conceito de lawfare. É usar o direito para perseguir o oponente. E a gente está vendo isso aqui, estamos vendo isso nos Estados Unidos, que já não tem mais democrata e republicano do ponto de vista de discussão política. É usar a estrutura do Estado para perseguir o outro lado. É o que a gente está vendo no Brasil também. Augusto. Eles vivem num mundinho que é frequentado pelos colegas e pelos beneficiários, aí da impunidade que eles garantem para ladrões, para corruptos.